esse é o momento do motivando você para seus estudos. Muita gente me perguntaram como que eu faço para manter os meus estudos em dia e hoje nós vamos falar sobre esse tema, principalmente o que aconteceu comigo quando eu fazia o meu curso de técnico de medicina geral, né? Como vocês podem ver que hoje sou o clínico Chinhoca. Então, respondendo, né, e dizer que não foi fácil, né? Foi um desafio, entanto, porque houve muitos obstáculos, houve muitas avarias, né, assim nós podemos dizer, mas graças a Deus que tudo foi possível alcançar, porque ele diz que todos os obstáculos eles podem ser ultrapassados. Então, quando eu comecei minha formação em técnico de medicina geral, eu era um inocente, né? Um inocente no sentido de praticamente o conteúdo que lá se estuda. Então, eu já gostava desde criança mesmo sobre esse curso, eu já lia alguns conteúdos relacionados, pelo menos saber o que era gripe, o que é uma constipação, o que é uma cefaleia. Então, eu já pelo menos buscava sobre esses conteúdos. E uma das coisas que me motivou muito foi ver alguns antequeridos, eles me pedindo uma ajuda médica sem que eu soubesse nada, né? Antes mesmo de eu pensar que um dia Deus me daria essa oportunidade. Então, quando eu entrei, nós tivemos primeiro uma cadeira chamada seminário preparatório, né? Acho que vocês também tiveram. Aquela cadeira, ela geralmente era um pouco do nosso curso. Ele nos dizia, né, o conteúdo era como nós podemos ter aulas, como nós vamos proceder às nossas cadeiras, como nós vamos ir à biblioteca, ao laboratório, os manuais, como nós vamos ter acesso, os testes, né, os exames, tudo, né. Depois disso, eu pude passar por um momento de dificuldade social, né, em que a minha família ela teve dificuldades mesmo, né? E aquilo dificultava a minha aprendizagem logo no primeiro ano, logo no primeiro semestre. Por quê? Porque aqueles fatores faziam com que eu estivesse fraco, com que eu ficasse mais fraco, desmoralizado, em que surgiram dúvidas que me diziam, surgiram perguntas. Eu podia fazer, eu podia terminar ou não. Mas depois de um tempo eu comecei a gostar do curso, eu comecei a colocar realmente o que eu quero fazer, realmente o que eu decidi fazer. E foi quando ali as coisas mudaram. Então foi quando eu decidi que eu devia me entregar para o curso. Então eu comecei a ir atrás, comecei a buscar, eu comecei a perder noites, eu comecei a perder amigos, eu comecei a perder algumas amizades, né? Por quê? Porque tudo isso me fazia com que eu não me preocupasse, com que eu não estudasse, com que eu ficasse atrás. E eu logo quando vi, né, por exemplo, o meu chefe de turma, né, o Nhakavundo, ele é excelente, então aquilo me motivou mais. Por quê? Porque era como se fosse um desafio, mas por outro lado, para mim, era uma motivação. Ele me inspira, né? Ele me motivava em que eu buscasse mais as coisas, em que eu isse mais atrás, em que eu buscasse mais as matérias, em que eu procurasse ser o bom, com que eu chegasse, né, ao nível dele. Aquilo me fez com que eu, né, claramente eu colocar em minha mente, em meu cérebro, que eu devo estudar mais, que eu devo buscar mais, que eu devo procurar uma inspiração. Então, o que eu fiz? Eu baixei alguns vídeos motivacionais para estudos, né? Eu procurei, eu comprei, né, alguns manuais, como vocês podem ver, né? Eu fui procurar mais pessoas que estivessem naquele nível, né? No nível de gostar de ler, gostar de compartilhar, gostar de conversar,
né? Então eu fui ali atrás do Nhacavundo, fui atrás do Antônio, Lapuquene, Laurinda, Inês, Luciana e vários outros, né? Cláudia, Pires, João. Então, aquilo para mim foi uma tremenda revolução. Por quê? Porque eu pude, mas saber que é tratar de pessoas, de gente, e não tratar, sei lá, de animais, sei lá, tratar de não ser humano, né? Então eu fui ali e a minha mente, ela se abriu, assim posso dizer, né? Ela se abriu, por quê? Porque eu sabia que eu posso. Eu sabia que se tal fulano pode, eu também consigo. Se tal fulano ele conseguiu, eu também consigo. Se tal fulano chegou, eu também posso chegar. Então, com tudo aquilo, eu reuni todos os requisitos para mim mesmo e comecei a estudar mais e mais. Eu comecei a assistir vídeos em como estudar, assistir vídeo como praticar aquilo aí, isso aqui. Eu comecei a assistir alguns podcasts, né, sobre estudos, alguns vídeos no YouTube mesmo, né, sobre como ser bom, como ler mais, a melhor forma, a maneira de como ler melhor, de como reter mais a matéria, né? E graças a Deus eu pude conseguir isso. Espero eu ter ajudado. E no próximo vídeo eu vou falar sobre uma playlist, né, em que hábitos que você tem que adotar, em que, querendo como não, você vai ter que fazer se você escolheu esse curso de medicina. Então, espero que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para ajudar mais gente. Então, é isso.